Existe uma movimentação silenciosa acontecendo na política brasileira que pouca gente percebeu ainda. Enquanto todo mundo continua olhando para o passado, para os conflitos de 22 e para a figura explosiva de Jair Bolsonaro, uma estratégia muito mais sofisticada começa a ser construída nos bastidores. A construção de Flávio Bolsonaro como nome capaz de manter a força do bolsonarismo sem carregar o mesmo nível de rejeição do pai. E aqui está um ponto importante. Flávio entendeu que muitos políticos da direita ainda não entenderam. Ele compreendeu que a eleição presidencial não é apenas uma guerra ideológica, é uma disputa emocional. Quem conquista o eleitor do meio conquista o país. A direita brasileira, durante muito tempo, acreditou que bastava estar certa. Bastava defender liberdade econômica, segurança pública, combate ao crime e valores conservadores. Mas política moderna não funciona apenas na lógica, ela funciona na percepção. O eleitor médio não vota apenas em propostas, ele vota em sensações. Ele pergunta silenciosamente: essa pessoa me transmite estabilidade, me transmite equilíbrio, me transmite segurança emocional? E foi exatamente aí que Bolsonaro perdeu uma parte importante do eleitorado feminino em 2022. Muita gente analisa o voto feminino apenas pela pauta ideológica, mas isso é superficial. O problema não foi apenas discurso político, foi imagem emocional. Enquanto parte da direita enxergava Bolsonaro como um homem forte, uma parcela enorme das mulheres enxergava agressividade, confronto constante e tensão emocional. Principalmente mulheres mais simples, das classes D e E, muitas vezes inseridas em ambientes domésticos difíceis, convivendo com figuras masculinas agressivas dentro de casa. Então, quando o corte de Bolsonaro, irritado, gritando, discutindo ou tratando jornalistas de forma dura, circulava no WhatsApp o dia inteiro, aquilo não era interpretado politicamente, era interpretado emocionalmente. Para muitas mulheres, aquilo evocava a figura do homem explosivo que elas já conheciam dentro da própria realidade delas. E Flávio percebeu isso. Talvez essa seja a maior inteligência estratégica da pré-campanha dele até agora. Ele não está tentando substituir o pai, ele está tentando suavizar o arquetipo do bolsonarismo. Repare como ele aparece nas redes sociais, sempre em postura familiar, sempre ao lado da esposa, sempre valorizando a figura feminina, sempre em tom mais moderado, sempre controlado emocionalmente. Isso não é espontâneo, isso é engenharia política. Isso é campanha construída com consciência psicológica do eleitor. Até a forma como ele fala foi ajustada. O tom é menos confrontador, menos explosivo, mais racional, mais sereno. Ele tenta transmitir exatamente aquilo que o eleitor do meio procura hoje: previsibilidade. E aqui está o segredo das eleições presidenciais que quase ninguém entende. Base ideológica não ganha eleição sozinha. Base ideológica gera militância, gera engajamento, gera barulho na internet. Mas eleição executiva se vence conquistando quem está no meio. O eleitor cansado de guerra política, o eleitor que não quer radicalismo, o eleitor que quer estabilidade emocional, econômica e institucional. Flávio está jogando exatamente esse jogo. Enquanto o pai governava muito na lógica do enfrentamento, Flávio parece estar operando na lógica da construção gradual de aceitação. Isso aparece inclusive nas alianças políticas. Outro ponto extremamente inteligente da estratégia dele é o pragmatismo. Muita gente na direita ainda pensa política como torcida organizada, como pureza ideológica absoluta. Mas campanhas presidenciais são máquinas de coalizão. Você precisa de palanque regional, precisa de governadores, precisa de senadores, precisa de estrutura, precisa de alianças até com antigos adversários. E Flávio aparentemente entendeu isso melhor do que boa parte da direita. Ele começa a fazer movimentos que Bolsonaro, o pai dele, talvez tivesse mais dificuldade emocional e política de fazer. Aproximações estratégicas, construção de pontes, ampliação de alianças, diminuição de conflitos desnecessários. Porque, no final das contas, o eleitor médio não quer assistir uma guerra eterna. Ele quer sentir que alguém consegue governar sem incendiar o país diariamente. E talvez seja exatamente por isso que Flávio começa a crescer politicamente. Não porque abandonou o bolsonarismo, mas porque está tentando traduzir o bolsonarismo para uma linguagem eleitoral mais eficiente. Essa talvez seja a principal diferença. Bolsonaro pai era o símbolo do combate. Flávio tenta se posicionar como símbolo da continuidade com estabilidade. E isso é extremamente poderoso politicamente,
porque ele mantém conexão com a base conservadora sem transmitir o mesmo nível de desgaste emocional que o pai acumulou ao longo dos anos. Agora existe também um risco nisso tudo. Quando a política vira apenas gerenciamento de imagem, existe o perigo de o eleitor começar a votar em personagens e não em princípios. Porque comunicação resolve percepção, mas não necessariamente resolve problemas reais do país. Só que ignorar a importância da percepção também é ingenuidade. A política moderna é uma disputa de narrativa psicológica. Quem entende emoção coletiva sai na frente. Quem entende arquetipos humanos domina campanhas. Quem entende comportamento social conquista o eleitor do meio. E hoje, olhando friamente para o cenário político brasileiro, Flávio parece estar jogando exatamente esse jogo. Com menos impulsividade, mais cálculo, mais estratégia, mais pragmatismo. A pergunta agora é se isso será suficiente para transformar a herança política em viabilidade eleitoral nacional. Bom, meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, dessa análise, peço que vocês deixem o seu joinha, comente aqui se você concorda ou discorda de mim, deixe o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E se inscreva no canal e vejo você no próximo vídeo.